Que a poderosa graça de Cristo seja conosco nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Hoje estamos reunidos para louvarmos o nome do Senhor. Já temos louvado, engrandecido o nome dEle, lembrado das suas grandezas, das suas potências. E agora nós vamos continuar louvando ao Senhor. E este é o tema do sermão nesta noite, no Salmo 18. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Então abra sua Bíblia no Salmo 18. Este é o quarto maior salmo da Bíblia. Talvez você se sinta um pouco desencorajado em ler os seus 50 versículos, mas eu quero apoiar você a aceitar essa missão e ler esse salmo, para que você veja como Davi percebia a ação de Deus na vida dele, no seu ministério como rei, no seu ministério como profeta, no seu ministério como líder dessa igreja chamada Israel. Então, eu quero ler a palavra do Senhor com vocês. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Até aqui, por enquanto, a leitura da palavra do Senhor. Oremos. Bendito Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, ó Senhor, porque nós estamos diante da Tua preciosa palavra, palavra poderosa, palavra inerrante, palavra eficaz. E nós, Senhor, somos também chamados de servos da palavra, todos nós aqui, Senhor. Nós somos servos, Senhor, das Tuas designações, somos servos das Tuas instruções, somos servos do Teu parecer que o Senhor tem ao nosso respeito. Somos servos e queremos, ó Pai, obedecer cada vez mais a Tua voz. Por isso, ó Deus, fala conosco nessa noite. Sê conosco, Pai. Cumpra em nós a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu aquela expressão, estou no olho do furacão? Geralmente uma pessoa diz isso quando ela está em meio a muitas dificuldades, a vários problemas, e ela está pensando, olha, eu não tenho para onde ir. Os problemas estão acontecendo. Mas o olho do furacão não quer dizer um momento de problemas. Na verdade, os meteorologistas falam que o olho do furacão é o lugar mais calmo que existe. Enquanto está tendo um redemoinho de ventos girando sem parar, no centro há calmaria. Existe até uma regra lá nos Estados Unidos que quando acontece um furacão, eles precisam esperar o olho do furacão estar sobre aquela cidade para eles poderem repor os mantimentos da casa e assim seguirem com a tempestade avante. Então, o olho do furacão nada mais é que um momento de tranquilidade entre ventos e mais ventos de tormento. E um dos melhores salmos que representa essa expressão é o Salmo 18. Nós sabemos muito bem que Davi, ele teve uma vida intensa, envolvido em batalhas, envolvido com problemas que traziam a ele, que eram traições que traziam a ele, em lideranças que tentavam manipular, que tentavam derrubá-lo a todo momento. Davi, ele passou por diversos tipos de problemas, mas aqui nesse salmo, conforme o título desse salmo, nós temos aqui um período de calmaria. Diz assim, bem ali na parte superior do salmo: ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse. Aí ele escreveu este salmo. E nós sabemos bem que para Davi desfrutar do momento de paz durou poucos momentos. Mas é muito importante que até mesmo nesse momento tão curto de paz, ele encontrou o tempo para louvar aquele que é digno de todo o louvor.
o responsável por estabelecer essa paz que Davi pôde desfrutar. Por isso o tema de hoje é louvemos ao Senhor. E este salmo, meus irmãos, ele está dividido aqui em 4 pontos, numa estrutura aqui de 4 verdades. E a primeira verdade que nós vamos destacar é por que nós devemos louvar o Senhor? Porque Ele atende ao clamor dos justos, que se encontra ali no versículo 1 até o versículo 19. Por que nós devemos louvar ao Senhor? Porque Ele recompensa os justos, dos versos 20 a 30. Porque Ele fortalece os justos, do verso 31 a 42. E porque Ele dá vitória ao seu justo, do versículos 43 a 50. Então, vamos entrar na primeira verdade deste texto, que se encontra aqui a partir do versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os seus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso refolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais numerosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Vejam, Davi, ele está ilustrando as dificuldades, e uma delas aqui, meus irmãos, no versículo 4, ele usa a linguagem de torrentes de impiedade. Torrentes de impiedade é aquilo que nós conhecemos, ou vamos dizer assim, torrentes, é aquilo que nós conhecemos como cabeça d'água. Sabe, você já deve ter visto algum vídeo, ou já deve ter passado por isso, passar numa região, na beira de um córrego, ou na beira de uma cachoeira, e de repente chove um pouquinho, mas lá no topo, onde é a nascente do rio, choveu demais. E de repente desce uma torrente de água, uma água muito volumosa, que acaba até mesmo estragando o acampamento. Um riacho simples acaba se tornando num grande rio volumoso que não dá nem para atravessar o outro lado. Isso é comum no Brasil, isso também é comum a Israel. Existem lugares altos que recebem muita chuva e de repente a pessoa caminhando no vale, um rio surge de repente. E aquele rio é caudaloso e pode até mesmo tirar a vida daquelas pessoas que estão no vale. Então Davi, ele usou essa linguagem para ilustrar o sofrimento e as perseguições que ele experimentava. Eram como correntes d'água, eram como torrentes de chuva volumosa, apareciam repentinamente. Eu não estava preparado e de repente, aparecia. Mas o mesmo empenho que ele usa para ilustrar as suas dificuldades e os seus problemas com os seus inimigos, e um deles é o rei Saul, ele também usa esse mesmo empenho, essa mesma veemência, essa mesma linguagem para expressar a grandeza de Deus, a grandeza de Yahvé.
Ele diz que no versículo 6, ele clamou ao Senhor, e o Senhor escutou tudo, escutou todas as suas petições. E Deus não somente escutou, mas ele traz uma linguagem de Deus com a boca cheia de brasas, com fumaça saindo das narinas, dele se vestindo de escuridade, fazendo os céus descer sobre a terra, e ele descendo, deflagrando as suas flechas, as suas setas em formas de raios. E o que Davi está fazendo aqui, ele está tomando uma figura do que já aconteceu no passado. Quando a Bíblia fala de brasas, nós podemos ser muito bem levados à história de Sodoma e Gomorra, sendo destruída por fogo do céu, vindo do Senhor. Quando nós vemos escuridade, nós lembramos do evento mais tenebroso de Deus falando no Sinai, cujas trevas tomaram todo o Monte Sinai, e as pessoas ficaram apavoradas. Raios caindo entre os soldados de Faraó, impedindo que eles alcançassem o povo de Deus que estava atravessando o Mar Vermelho. Então toda essa linguagem Davi toma para si, como se aquela fosse a história dele. E isso é muito lindo, meus irmãos, porque é como se Davi lesse o Antigo Testamento e se alegrasse dizendo: puxa, esse é o meu Deus que expele setas, o meu Deus que se veste de escuridade, o meu Deus que desce do céu para lutar pelo seu povo, o meu Deus que também julga aqueles que andam de forma depravada. Este é o meu Deus. E por que é importante nós entendermos essa visão de Davi a respeito do Senhor? Porque nós estamos, meus irmãos, num tempo em que cada vez mais o nome do Senhor é banalizado. O nome do Senhor é usado para qualquer circunstância. Dizer ou ser achado ou ser identificado como filho de Deus é uma coisa banal. Qualquer um apela à sua pseudo-filiação em Cristo Jesus. Só que essa banalização tem rebaixado aquilo que Deus é, aquilo que as Escrituras falam de Deus. Muitas pessoas, quando pensam na pessoa de Deus, imaginam um senhorzinho sem força alguma, sentado numa cadeira de balanço no céu. Uma pessoa impotente. Outros colocam Deus como numa queda de braço com Satanás. Por exemplo, os Simpsons colocam Jesus e Satanás numa queda de braço, numa luta totalmente equilibrada, e não é assim, irmãos. O que Davi viu nas Escrituras Sagradas, ele trouxe para si mesmo. O meu Deus, ele é poderoso, ele é grandioso, a boca dele existem brasas. Ele fala mais aqui no capítulo 18, até o verso 19, que somente com as suas narinas, somente com o soprar de suas narinas, foi capaz de fazer com que os fundamentos do mundo fossem descobertos, as águas, os oceanos fossem dispersas, e ali pudessem ver todas as estruturas do mundo, somente com o refolgar de suas narinas. Esse é o nosso Deus grandioso. E nós precisamos trazer isso para nós, que o nosso Deus, ele é grandioso, mas ele não está distante de nós. Ele é o mesmo Deus que nos escuta. Ele é o Deus que está no seu templo, e ele recebe as nossas orações, cada uma delas são importantes diante dele, e ele atende. E sabe por que ele atende, meus irmãos? Sabe por que ele atende? Não é porque eu e você somos especiais demais, ou a nossa voz soa bem como uma canção aos ouvidos do Senhor. Não é por isso. No versículo 6 diz: na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Sabe por que ele te escuta? Porque para que fosse possível para Deus escutar a tua oração e te atender, ele teve que ouvir a voz de alguém mais justo que o próprio Davi e não atendê-la. Em Mateus, no capítulo 27, versículos 45 e 46, nos traz a cena de Cristo crucificado. E uma das coisas que acontece, que Davi citou aqui, é que trevas apareceram no momento em que Jesus estava crucificado. Trevas literais. Ficou escuro. Era quase 3 da tarde e tudo ficou escuro.
E de repente Jesus Cristo, o Filho amado de Deus Pai, clamou: Deus meu, por que me desamparastes? E Cristo precisou ser abandonado. Deus precisou fechar os seus ouvidos para o clamor do seu Filho, para que os ouvidos de Deus fossem abertos de uma vez por todas para ouvir o meu e o teu clamor. Precisou Cristo ser tratado de uma forma indiferente, como um maldito naquela cruz. Precisou Deus descer vestido de ira, vestido de trevas, para amassar o seu Filho Jesus Cristo, para que ele pudesse ouvir o meu e o seu clamor. Então esse Deus todo-poderoso, grandiosíssimo que nós conhecemos, um Deus registrado nas Escrituras como um Deus intenso, um Deus que é realmente sobrenatural, que é poderoso, um Deus que é comparado à explosão de um vulcão. Esse Deus precisou se vestir de ira e punir o seu próprio Filho, para que ele pudesse ouvir os nossos clamores. Então é por isso que ele te escuta, é por isso que ele é contigo. O Todo-Poderoso Deus, ele sim está do teu lado e ele está pronto para atender ao teu clamor. A segunda verdade, meus irmãos, nós podemos ver aqui a partir do versículo 20 até o versículo 30. Por que nós devemos louvar a Deus? Porque ele recompensa os justos. Quero ler com os irmãos. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, porque a pureza das minhas mãos, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama a luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Meus irmãos, nós temos que ver que Davi, ele conhecia o seu coração, e ele sabia que ele era pecador, mas ele sabia também que a sua salvação e a sua comunhão com Deus não era apoiada por meio dos sacrifícios que ele oferecia, conforme Hebreus vai mostrar essa realidade, no capítulo 10. Davi entendia muito bem que existia algo além dos seus sacrifícios, que o permitia ser tratado por Deus como um filho, que o permitia como alguém que era especialmente cuidado por Deus. Então Davi, ele demonstra aqui uma compreensão de que o Senhor lhe favorecia, mas lhe favorecia também pela sua santificação. Se nós compararmos o ministério de Davi com o ministério do rei Saul, nós vamos ver que Saul era um homem que temia homens. Era um homem que estava sempre atento à opinião dos outros. Certa vez ele estava aguardando o profeta Samuel e o Samuel não tinha chegado a tempo, e ele pensou: puxa, eu preciso ter uma boa visão dessas pessoas que estão comigo, eu preciso ser bem visto por elas, então eu mesmo vou sacrificar ao Senhor. E ele sacrificou. E Moisés falou: olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Tu deveria ter me esperado para sacrificar. Ah, sim, eu me arrependo, mas venha sacrificar comigo para que as pessoas não questionem. Não briga comigo não, é como se fosse assim, mantenha as aparências para mostrar que o profeta está em paz com o rei Saul. Era um homem que temia a opinião pública. Davi, contudo, ele temia a opinião do Senhor, e por conta disso ele era sempre beneficiado pelo próprio Deus. E de fato, meus irmãos, nós podemos também nos apoiar nessa verdade. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe
e que se torna galardoador dos que o buscam. Então Deus é aquele que não somente sustenta a nossa vida, mas Ele também é aquele que nos preenche de dádivas, dádivas preciosíssimas. É o próprio Paulo que falou que nós já estamos em Cristo Jesus assentados nas regiões celestiais. Já é algo garantido, é certo que nós estaremos reinando com Ele. Mas, meus irmãos, contudo, esse salmo, ele tende a apontar não só para o ministério de Davi, mas ele aponta para alguém muito mais poderoso que Davi. Vejam que, por causa de um justo, o Senhor resolveu entregar um pedido. Olha, pede-me o que você quiser. E nós temos isso registrado no Salmo 2, versículos 7 e 9. Diz assim: proclamarei o decreto do Senhor, Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. E nós temos aqui, meus irmãos, um pedido que foi atendido. Cristo, de fato, suplicou pelas nossas almas. Cristo, de fato, se entregou à cruz por nossa causa. E Cristo, de fato, conquistou nações, povos e línguas que o adorarão em espírito e em verdade. Ele pediu, me dê, ó Pai, e o Senhor deu nações, povos e línguas. E Ele hoje está governando de forma ininterrupta e de forma poderosa. Cristo de fato é rei, é vencedor, e Ele foi atendido pelo Pai, e isso tem que nos trazer segurança. Não é qualquer governo que é senhor da nossa vida, não é qualquer governador, não é qualquer prefeito que é senhor da nossa vida, não é qualquer patrão ou qualquer condição que é senhor da nossa vida. Só existe um Senhor, só existe um Rei, e Ele está assentado no trono governando de forma ininterrupta. É um Rei voraz por justiça, é um Rei que atende o nosso clamor, é um Rei que nos conclama de uma forma tão solene, que Ele nos chama não somente de igreja, mas Ele nos trata como se fosse o seu próprio corpo, porque Ele é o cabeça da igreja. Esse é o nosso Rei Jesus, meus irmãos. Tenhamos a confiança que esse justo, ele foi respondido por Deus, e ele recebeu como recompensa homens e mulheres tementes a Ele, que o servirão por toda a eternidade. Você faz parte desse povo? Você deseja isso de fato? Se você deseja isso, então, louve ao Senhor por isso. A terceira verdade, meus irmãos, que nós podemos ver nesse texto, se encontra nos versículos 31 em diante. Por que nós devemos louvar a Deus? Porque Ele atende o clamor dos justos, porque Ele recompensa os justos, e porque Ele fortalece os justos. Vejam só a linguagem de Davi. Você sabe muito bem que Davi era um homem franzino, e dificilmente nós colocaríamos uma pessoa com 1,60 m para lutar numa batalha. Dificilmente. Quando eu servi lá em 2005, nós tínhamos lá na tropa aqueles com 2 metros, 1,80 m, 1,70 m, e nós tínhamos os chamados a turma da Xuxa, que era 1,60 m para baixo. Ficavam lá atrás, lá na tropa, lá no esquadrão, mas eram bons soldados. Mas nesse tempo, a estatura era algo difícil. Empunhar uma espada, empunhar um escudo, colocar uma couraça e sair para a batalha era algo terrível. Tanto é que na sua primeira batalha, Davi chegou para o rei Saul, e Saul disse, olha, eu vou te dar a minha armadura. Davi vestiu a armadura, eu nunca lutei com isso, eu tenho que abandonar isso, eu vou lá pegar 5 pedrinhas que é melhor. Então vejam, Davi era um homem franzino, mas vejam só o que Davi experimentou em Deus. Vejam, versículo 31. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze.
Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos, e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os, e a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram até mesmo ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Vejam um homenzinho franzino, o que Deus pode fazer com ele. Vejam, um homem sem força, sem condições, não tinha nem força para levantar um escudo. Agora os seus braços estavam tão trabalhados por conta da guerra, que ele pegava um arco de bronze e conseguia envergar. Davi agora estava tomado de força. E vejam que Davi, ele reconheceu duas coisas. Ele primeiro reconheceu que a força que ele tem agora veio do Senhor. E o seu segundo reconhecimento é que todas as situações hostis em que ele esteve envolvido, era a escola do Senhor, preparando os braços de Davi, preparando a mente de Davi como um bom estrategista militar, preparando também a sua mente como um bom rei, um bom administrador, para que ele pudesse enfrentar os seus inimigos e vencê-los. Davi disse: eles caíram diante dos meus pés, eu os persegui e eu os exterminei. Um homem de estatura baixíssima, mas revestido pelo Senhor, ele foi fortalecido. Ele reconheceu que todas essas situações, a fornalha do campo de batalha, veio do Senhor para o fortalecer. Vejam, meus irmãos, que Davi foi fortalecido por Deus. E nós também, como igreja do Senhor, também somos fortalecidos por Deus. Mas para que Davi fosse fortalecido, e para que eu e você fôssemos fortalecidos por Deus, uma pessoa teve que ser enfraquecida por Deus. Não é à toa que Deus falou para Paulo, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nós podemos ver um homem que teve que se esvair da sua glória, abrir mão do seu próprio poder, vir a este mundo e operar, executar o seu ministério no poder do Espírito. Não podia usar o seu poder pessoal, mas ele teve que ter o seu ministério dependendo do poder do Espírito Santo. Ele exerceu esse poder de forma magnífica. A sua fraqueza foi vista no seu próprio corpo, por meio dos murros dos soldados, por meio dos açoites. Cada golpe desferido no corpo desta pessoa, a fraqueza estava ali impressa. Era um homem de dores, que sabe o que é padecer. A sua fraqueza também foi vista pelos cravos que atravessaram as suas mãos e seus pés. A sua fraqueza também foi vista pela coroa de espinhos que foi colocado na sua cabeça. A sua fraqueza também foi vista quando o centurião o perfurou com uma lança no seu lado. Fraqueza, 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 até chegar na morte. Contudo, é na fraqueza que Deus mostra o seu poder de forma mais evidente. Quando Jesus foi ferido pelo próprio Deus, massacrado pelo próprio Deus, um grande e poderoso golpe foi dado por Cristo. Esse golpe foi tão intenso que o nosso inimigo mais voraz, mais poderoso, a rainha da dor, chamada morte, até hoje ela anda encurvada pelo golpe que ela levou de Cristo Jesus. Ela pensou que ela tinha derrotado Cristo Jesus. Ela segurou o corpo dele por 3 dias. Mas no 3º dia, ela levou um gancho de direita tão forte, que até hoje ela não pode mais causar nenhum impacto
na vida dos crentes. Ela deixou de ser uma inimiga terrível para ser aquela que nos conduzirá ao encontro com Cristo Jesus nos céus. A morte, a rainha das dores, a rainha do tormento, está encurvada até hoje, sabendo que não conseguirá nem sequer deter os nossos corpos no estado de morte. Ela sabe que um dia, ao ouvir da trombeta do Senhor, ao ouvir a voz do arcanjo, ela terá que abrir as sepulturas, para que os nossos corpos saiam de lá, e ela contemple os nossos corpos sendo transformados e subindo aos céus, para se encontrar com Cristo Jesus. A morte encurvada verá a vitória de Cristo, e o cântico será cantado: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O golpe mais poderoso foi dado na fraqueza de Cristo. Um golpe poderoso também foi dado em Satanás e nos seus anjos. A cédula de morte que existia contra nós foi cravada na cruz, expondo todos os demônios, a vergonha. Satanás teve a sua cabeça esmagada, e esse é um outro inimigo que vai ter que olhar com o olho meio torto, com o seu cérebro quase para fora, sua testa esmagada, ali com a marca do calcanhar de Jesus Cristo, que ele tentou um dia morder. E ele sabe disso, que ele é um derrotado, já esmagado e pisado por Cristo. E não somente Satanás levou um golpe de direita, mas também o próprio Deus Pai, enquanto ele esmagava Jesus Cristo, ele esmagava os nossos pecados. E os golpes que Jesus dava nos nossos pecados criou uma onda sísmica tão forte, que ecoa por todo o mundo, fazendo homens e mulheres que se arrependem dos seus pecados curvarem-se e tremerem diante daquele que é o nosso Redentor para sempre. Até hoje nós trememos com essa verdade nos abala, essa verdade de fato ela faz com que venhamos a tremer, porque de fato nós não merecemos, mas estamos aqui como povo de Deus, salvo e eleito, por conta de um golpe certeiro que os nossos inimigos tomaram, quando Jesus, em fraqueza, foi surpreendido por esses golpes. E nós, como igreja do Senhor, nós somos fortalecidos assim como Davi foi. Nós somos igreja, somos batizados com o Espírito Santo. Nós temos o ser mais poderoso que existe, a Trindade habita em nós. Essa Trindade santa, ela não somente nos santifica, ela não somente santifica os nossos pensamentos, ela não somente nos ensina por meio da palavra de Deus, mas ela também nos dá dons espetaculares, dons poderosos, dons do Espírito para pregar e anunciar o Evangelho. Esse mesmo Espírito é aquele que rege a igreja, que configura a igreja, que traz pastor, traz membro, leva membro e faz com que a igreja seja esse corpo dinâmico, esse organismo vivo, crescendo dia após dia. Houve um tempo, meus irmãos, que a igreja experimentou um período de trevas. Quando as luzes da igreja que iluminam o mundo estavam quase apagando, um homem, à luz de velas, interpretou de forma correta a frase: o justo viverá por fé. E ali a reforma protestante ganhou força. A igreja voltou a ser a igreja vitoriosa. Voltou a proclamar o Evangelho. 500 anos depois, nós estamos aqui com uma igreja fervorosa, uma igreja poderosa no Senhor Jesus, que poderia ter morrido, mas está aqui presente, viva, forte, pujante, pregando o Evangelho. E nós, como igreja, voltamos a sacudir as portas do inferno para invadir esses lugares tomados pelo nosso inimigo, para fazer com que o Evangelho seja pregado. Então nós somos fortalecidos, sim, no Senhor, porque Ele é a nossa força e porque o golpe mais poderoso contra os nossos inimigos já foi dado. E a nossa
quarta e última verdade, meus irmãos, encontra-se nos versos 43 a 50. Essa verdade, por que nós devemos louvar o Senhor? Porque Ele dá vitória ao seu justo. E nós já vimos aqui quantas vitórias o nosso Senhor Jesus Cristo recebeu. E aqui é muito claro, meus irmãos, que Davi está falando dele mesmo, mas também nós podemos muito bem esticar essa passagem e apontá-la para Cristo, porque parece que ela encaixa muito mais com Cristo do que com Davi. Por isso que esse salmo é um salmo messiânico. Vejam o versículo 43. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci, olha só, me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi em sua posteridade. Vejam, o versículo 49, o apóstolo Paulo entendeu muito bem que este texto se aplica a Jesus Cristo. Tanto é que você verá lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 9, a repetição deste mesmo texto. Ele entendeu, Jesus é a pessoa que deveria reunir em volta de si mesmo, não só os israelitas, não só os judeus, mas todos os povos de todas as raças, línguas e nações, chamados aqui de gentios. É Cristo Jesus quem os reúne, é Cristo Jesus quem morreu por eles. E nós estamos aqui, meus irmãos, como uma confirmação desse texto. E que hora bendita, meus irmãos, para louvarmos ao Senhor por tão bendita salvação. Por sabermos que Cristo, de fato, Ele é um Rei vitorioso. Por saber que, de fato, Ele é o justo de Deus. E que cerca para Ele, somente para Ele mesmo, todas as vitórias de Deus. E Ele fará com que todas as coisas venham a convergir a um único ponto chamado Jesus Cristo. Céus, terra, inferno, todo o cosmos, galáxias, planetas, principados, potestades, tronos, soberanias, tudo será convergido para um único ponto: Jesus Cristo. Isso é uma mensagem de esperança para todos nós, mas é uma mensagem também de grande tribulação para aqueles que não creem em Cristo. Se você não estiver em Cristo, aonde você estará? Leia os versículos 31 a 50. Ali está discriminando o que acontecerá com você, se você não crê em Cristo. Mas se você crê em Cristo, você receberá da alegria do Senhor e testemunhará não só essa vitória, não só as vitórias de Davi, mas testemunhará a vitória cósmica de Cristo sobre todo o universo e declarando de uma vez por todas que Ele é o Senhor. Em vista dessas verdades que foram lidas, nós cantaremos o hino Grata Memória, o hino 64. Vejam os motivos que o autor apresenta. Ele fala que ele irá cantar, e depois de citar ali as estrofes do porquê ele irá cantar, no final ele chega com grande entusiasmo. É por isso que eu vou cantar, por causa de tudo isso que Deus é na minha vida e no que Ele tem feito por nós. Então medite na letra dessa canção, faça desta canção a tua oração e seja abençoado pelo Senhor. Louvemos ao Senhor.